Bom, continuando então, nós vimos que a ideia dos quartis e vimos um exemplo para uma variável ordinal, que é o nível onde é possível trabalhar com essa ideia de ordem. Tá? Então, para as variáveis ordinais especificamente, a forma de trabalhar, de achar os 3 pontos, que são os 3 quartis, é aquela que a gente viu no último exemplo. Né? Então, vamos agora para o nível mais complexo, abaixo, quer dizer, acima do nível nominal, ou abaixo do nível nominal, ou mais complexo que o nível, desculpe, ordinal, mais complexo que o nível ordinal, são aqueles 2 níveis onde as variáveis são numéricas. Né? A medida é feita a partir de números, seja ela no nível intervalar, ou seja ela no nível de razão. Então agora a gente entra dentro do contexto dos números e a gente vai ter um conjunto de unidades representada pelos seus valores numéricos. Né? E enquanto número, o número tem ordem naturalmente. Né? Então a gente pode ordenar a fila de valores numéricos agora, né? E também procurar posições, as 3 posições. Tá? É isso que a gente vai fazer agora. Bom. Então, vamos então trabalhar com os quartis para as variáveis numéricas agora. Tá? Ou seja, é olhar os números a partir da ordem deles, não bem dos valores. A gente vai procurar descobrir os valores, mas a gente vai trabalhá-los pela coisa mais embaixo que eles têm, ou seja, mais substancial deles, mais essencial deles, que é a ordem. Tá? Então, quando uma variável for numérica, né, os quartis agora permitem que a gente explore as diferenças individuais entre eles, né, pelos valores da variável, né, de modo que a gente possa perceber o quão diferentes são essas unidades estatísticas. A gente agora vai poder saber qual é a diferença entre os valores, coisa que a gente não podia ver anteriormente. Tá? Bom, e especialmente por conta da ordem. Né? Quanto mais próximos forem os quartis e os extremos, ou seja, quanto mais pertinho eles estiverem um do outro, né, mais parecidas, né, serão as unidades estatísticas, parecidas no contexto da variável que a gente está trabalhando. Né. Elas serão, então, mais parecidas, ou que também a gente chama mais homogêneas. Eu botei homogêneas entre aspas, porque é como se elas fossem mais iguais entre si, mas tem uma diferença ou outra. Mas quanto mais próximas eles estiverem, esses valores, mais homogêneo o conjunto de valores é. Eles são mais parecidos entre si. Tá? Quanto mais distantes esses valores estiverem entre si, né, mais diferentes vão ser as unidades estatísticas mensuradas a partir daquela característica que eu estou medindo com aquela variável. Ok? Bom. Hoje em dia, né, a análise ordinal de dados se desenvolve nas variáveis numéricas, aproveitando essa dimensão ordinal que fica subjacente, né, na essência dos conjuntos numéricos. Né? Ok? Então, a análise ordinal de dados numéricos, desenvolvida por esse matemático americano chamado John Tukey, que viveu de 1915 até o ano 2000 agora, ele chamou esse tipo de análise exploratória de dados. Né? E ela é feita com meios próprios dessa ordenação. Tá? Essa denominação foi agora depois que ele lançou, etc. Hoje todo mundo fala em análise exploratória de dados, né? Apropriaram esse termo, né? A comunidade científica apropriou-se desse termo e ela é utilizada sem muita preocupação com a
ordem, a natureza ordinal dos dados, né? Todo mundo diz que vai fazer uma análise exploratória, vou explorar os dados, vou ver o que tem aí dentro, e não era bem isso que o Tucker estava querendo dizer, tá? Bom, então a gente vai trabalhar nisso daí. O Tucker explorou não só os extremos, que é o mínimo e o máximo, né, os dois pontos terminais, né, o inicial e o final da fila, né, e também os quartis. Tá? A esses quartis ele chamou de juntas, né, muito em função de, não sei se vocês já viram aqueles metros de carpinteiro que você vai, vamos dizer assim, é como se fossem umas sanfonados e você vai fechando eles e eles ficam curtinhos, né? Aqueles metros de 2 metros, aí eles ficam curtinhos assim. Tá? Então isso forma uma sinuosidade que exatamente na confluência de dois pedaços daquele, duas partes daquela, né? Dois segmentos daquele, ele tem uma junção. Então por conta disso ele organizou os dados dessa forma e então fez aquela ideia de que aquele ponto de união ele chamou então de junta, porque era a junta dos dois segmentos. Tá? Então os números ficariam mais ou menos desse jeito, organizados desse jeito. Ele tem, por exemplo, aí é um exemplo só com, na verdade, 3, 6, 9 números. Tá? Então o primeiro é o mínimo, lá embaixo, né? Depois tem o terceiro, né? Você vê que está tudo em ordem. O terceiro é a primeira junta, junta 1, o quinto é a segunda junta, ou a mediana, tá? Depois o sétimo é a terceira junta e o último aqui é o máximo, tá? Então, em função desse zigue-zague e desses pontos de união desses segmentos, né? Ele então chamou esses 3 pontos de junta, tá? Então tem a junta 1, a junta 2, que é a mediana, e a junta 3, que é o terceiro quartil. Tá? Ok? Bom, então, agora é o seguinte, a gente tem que ver, nessa visão de Tucker, né, onde é que fica a posição de cada uma dessas estatísticas de ordem. Tá? Então, vamos ver como é que fica a posição dos quartis no rol de dados. Né? Então a gente se lembra quando a gente falou da mediana, e ali a gente lançou um conceito que é o conceito de profundidade de uma estatística de ordem. Né? No caso da mediana, a gente mostrou o seguinte: a profundidade é aquilo que você tem que entrar dentro da fila, né, até chegar à posição da mediana. Tá? E a gente viu que fosse par ou fosse ímpar a quantidade de dados total, a profundidade da mediana, onde ela estaria nessa fila, né, é sempre n mais 1 sobre 2. Tá certo? Se a quantidade for ímpar, né, se o n for ímpar, então essa profundidade da mediana vai ser um número inteiro. Não é isso? Por que inteiro? Porque n mais 1, se o n é ímpar, n mais 1 é par. Dividido por 2 vai dar um número par. Então, quando você divide por 2, vai dar um número inteiro. Tá? A posição da mediana vai corresponder à ordem dessa profundidade, tá? Da mediana, no rol de dados, né? E a mediana vai ser igual ao valor da variável que ocupa esse lugar, que é o lugar do meio. Tá? Então, primeiramente, vamos trabalhar com os dados numéricos apresentados de uma forma individualizada, como a gente falou quando trabalhamos com a mediana, inclusive, né? Ou a gente recebe-os todos individualizados, né? Tudo ali na nossa frente, ou a gente recebe isso organizado em tabela de frequência, e esse organizado em tabela de frequência pode ser os valores individualizados com as suas frequências, ou então em intervalos, né,
de valores para a variável com cada intervalo com a sua frequência. Tá? Então, vamos ver primeiramente esses valores tomados isoladamente. Tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Encontre a mediana, e eu estou falando mediana aí como se fosse o segundo quartil, já que a gente está falando de quartis, né? Mas encontre a mediana do conjunto de dados numéricos. Esses que estão aí. 123, 201, 192, 271, 157, 146, 126, 271 e 189, 189. Bom, primeira providência, ordenar essa fila, porque aí está tudo bagunçado. Então, a gente vai criar o que a gente chama do rol de dados, né? O rol de dados é um conjunto de números em ordem, tá? Em geral crescente. Tá? Bom, então agora eu tenho todos eles colocados nas suas posições em função da ordem deles. Tá? Bom, contando quantos são, a gente vai ver que o n aí é igual a 9 e é uma quantidade ímpar de termos, tá bom? Então, qual é a profundidade? Se eu estou pedindo a mediana, eu preciso achar primeiro onde ela se encontra, qual é a posição que ela se encontra. Então, primeiro, qual é a profundidade da mediana? Né? A gente viu que sempre vai ser assim, n mais 1 dividido por 2. 9 mais 1, 10 por 2, 5. Então, a mediana é o quinto termo desse rol de dados. Ok? Então, se eu ver lá, vai ser o x5, né? Se eu chamar assim, x1, x2, x5. Tá? Então, qual é a posição da mediana? É a posição do quinto termo. Quem é o quinto termo na fila? É o valor 189. Então, a mediana desse grupo de dados que te deram aqui é 189. Embora 189 esteja no último lugar, não interessa, mas postos em ordem, né? Colocados em ordem, ele ocupará o centésimo, o quinto lugar. Tá claro isso? Então a mediana aí é 189. Se esses números tiverem unidade, essa mediana, né? Essa mediana também teria unidade. Seria 189, tantas unidades que fossem, né? Centímetros, quilos, seja o que for. Tá claro isso, gente? Porque o n aí é ímpar. Então, se o n é ímpar, eu tenho um ponto central nessa fila. A metade está bem clara aí. Bom, mas e se o n for par? Né? Se o n for par, a profundidade não será um número inteiro. Porque se o n é par, a profundidade dele é n mais 1 sobre 2. N mais 1 vai ser ímpar. Qualquer número ímpar dividido por 2 vai dar o número quebrado, vai dar 0,5, né? Entendido? Então, essa profundidade não é inteira. Por quê? Porque uma quantidade par na fila, você não encontra um dos valores centralizados nessa fila. Mas você encontra dois valores que são centrais na fila. Ok? Então, a posição da mediana vai estar entre essas duas posições centrais, ou seja, qualquer valor numérico entre esses dois valores que estão nessas posições centrais, qualquer valor numérico serve para cortar ao meio essa fila. Então serviria como mediana. Tá? Quando isso acontece, né, então isso aí é chamado, que a primeira posição corresponde ao inteiro, que é imediatamente menor do que esse valor da profundidade, né? Já que a profundidade dá qualquer coisa, 0,5, então o inteiro que vem antes é qualquer coisa que eu falei. Né? Se for 4,5, o inteiro de antes é o 4. Tá? E a segunda posição é ocupada pelo inteiro seguinte nessa fila. Tá? Então, como qualquer número que está entre esses dois valores numéricos agora pode ser o ponto de corte, e é uma profusão deles, então a gente define que a mediana, quando n é inteiro, é a média aritmética desses dois valores que são centrais, desses dois valores que estão nessas duas posições centrais. Ok? Então, a soma um com o outro e divide por 2, você vai achar um valor que está ali a meio caminho dos dois. Ok? Exemplo, né? Por exemplo,
toma esses dados numéricos, ou essa série numérica aí qualquer, e vamos ver qual é a mediana desses números, né? Evidentemente, a primeira coisa a fazer, né, é ordenar a fila, os valores, né? Então, para ordenar os valores, basta eu, então, criar o rol de dados, e o menor dos valores aí é 16, subindo 18, 20, etc, até o último que é 41, ok? Então, ordenados agora, sabendo quem está em que lugar, eu posso, então, procurar o meio da fila. Mas o n é igual a 10. Se o n é igual a 10, não tem meio essa fila, mas tem dois valores da fila que formam as posições centrais da fila, tá? Se a fila tem 10, dois valores centrais, você tem 4 valores abaixo e 4 valores acima dessas duas posições centrais, tá? Então, a profundidade da mediana, já que agora o n é par, é 10 mais 1, 11, dividido por 2, dá 5,5. Essa é a posição da mediana, não se importe que deu quebrado, tá? Então, a mediana é a média entre o quinto, que é o inteiro que vem antes de 5,5, né? E do sexto, que é o que vem depois do 5,5. Então, quinto e sexto termos desse rol de dados, os valores que estão nessas posições são, no caso aqui do exemplo, são o x5 e o x6. E os valores deles são 25 e 28. Então, qualquer número aí serviria, mas a gente define, então, que vai ser a média desses dois termos, 25 e 28, que vai dar 26,5, ok? Então, a mediana desses valores numéricos é 26,5. Se tiver unidade, o valor da variável vai ser 26,5, sei lá, grama por mililitro, qualquer coisa assim, por exemplo. Tá bem? Bem, ora, então, vamos ver como é que fica genericamente. A gente está trabalhando aí com 10 termos, com 9 termos, vamos supor aí que seja qualquer quantidade de termos, né? Então, vamos ver como é que a gente acha as posições quando a gente tem, então, qualquer quantidade de termos, né? Bom, qual é a posição do primeiro quartil, né, ou da primeira junta, né? Se o n for ímpar, a profundidade da primeira junta é igual à profundidade da mediana mais 1 dividido por 2. Tá? Ou seja, lá naquele primeiro exemplo que a gente tinha n igual a 9, a profundidade da mediana era 5. Né? Então, qual é a profundidade do primeiro quartil? Eu pego esse 5, que é a profundidade da mediana, né? Tá ele aqui, somo 1, vai dar 6, dividido por 2 vai dar 3. Então, o valor que estiver na terceira posição é o primeiro quartil, ou a primeira junta, né, desse conjunto de dados. Tá? Se eles estão, para mim, isolados assim. Tá? E se o n for ímpar, ou se o n for par, desculpe, acho que eu botei ímpar, aí tem que consertar isso. Eu vou consertar quando eu mandar para vocês. Se o n for par... Ah, não, desculpe, ainda não, o n ímpar mesmo, né? Eu falei do primeiro quartil, agora eu tenho que achar o terceiro quartil. Qual a posição do terceiro quartil? Se o n for ímpar, né, tá? A profundidade dessa terceira junta, ou do terceiro quartil, ele vai ser igual aqui. Pego n mais 1, totalidade dos dados, mais 1, e subtraio a profundidade do primeira junta, do primeiro quartil. Né? Nesse exemplo que a gente tinha dado, se a quantidade de o n fosse ímpar, como foi lá o primeiro, 9, né? 9 termos, a profundidade da mediana era 9 mais 1, 10 por 2, 5. Então eu tenho agora a profundidade do terceiro quartil é o quê? N mais 1, ou seja, 9 mais 1, 10, menos a profundidade do terceiro quartil, que é 3.
aí não está, né? É menos do que a gente tinha chegado ao exemplo, 3. Então seria 10 menos 3, 7. Então a gente iria procurar o terceiro quartil, ou a terceira junta, na 7ª posição da fila, ok? É assim que a gente vê isso. Agora, e se o n for par? Tá? É exatamente a mesma coisa, só vai mudar uma firulazinha aí por dentro, ok? Bom, vamos ver um exemplo aqui, né? Esse que a gente tinha falado lá do primeiro exemplo, né? Isso que eu já até falei para vocês. Rol de dados, né? E agora, como n é ímpar, né? A profundidade da primeira junta vai ser igual, então, a profundidade da mediana, como a gente falou, a profundidade da mediana mais 1 dividido por 2. Tá? Então vai ser 5 mais 1 dividido por 2 vai dar 3. Então é o x3 que é o terceiro da fila. Então, no caso, o terceiro da fila é o 142, aqui embaixo, no rol, né? Na verdade é esse aqui, que é o terceiro da fila. Tá? Então, a primeira junta, ou o primeiro quartil, é o 142. E o terceiro quartil? Tá? O terceiro quartil, né, vai ser o quê? N mais 1, como a gente falou, quer dizer, 9 mais 1, 10, dividido, 9 mais 1, 11, né? Perdão, 10, menos a profundidade agora da primeira junta, que a gente viu que era 3. Então, 10 menos 3, 7. Então, a terceira junta fica no 7º lugar da fila. Então, todo, né? De lá do começo até aqui eu tenho 9, mais 1, 10, menos 3 é o 7º lugar aqui, que é o valor 201. Então, esses dois valores, né? Primeira junta e terceira junta e mais a mediana, são esses valores aí que a gente falou. 142, a primeira junta, a mediana é o 189 e a terceira junta, o terceiro quartil, é o 201. Ok? Bom, então agora vamos ver como é que a gente acha isso quando o n for par. Tá? Quando o n é par, eu acho que eu não tinha mostrado isso. Quando o n é par, tá? A profundidade da primeira junta é exatamente igual ao anterior, mas só que eu tenho que somar meio ao invés de somar 1, tá? Então é a profundidade da mediana mais meio, né? Se lembra que se o n é par, a posição da mediana vai dar quebrado em meio, né? Então eu somo mais meio, chego no inteiro seguinte e divido por 2. É isso que se faz, tá? E da terceira junta, exatamente como a gente fez para n ímpar, que é a totalidade dos dados, n mais 1, né, menos a profundidade da primeira junta. Tá? E aí, como exemplo, a gente pode então mostrar que para aquela segunda série de exemplos que a gente deu, para essa segunda série, que aí agora tem 10 dados aí, né? Aquele segundo exemplo, a gente colocando em ordem os dados, criando o rol de dados, a gente vai ver que o n é par. Também tem um erro aí que eu vou ter que trocar. O n aí não é ímpar, é par no caso, tá? Então, se o n é par, a profundidade da primeira junta é a profundidade da mediana mais meio, tá? Dividido por 2. Se o n é par, a posição da mediana é 5,5, né? A profundidade dela, 5,5 mais meio, 6, dividido por 2 dá 3. Então, a terceira posição da fila marca a posição do primeiro quartil
E o valor do primeiro quartil é quem tiver aí nessa posição, que é o valor 20. Tá? Então, logo, o primeiro quartil é igual a 20. A primeira junta. Tá? Desculpa. E a segunda junta? A posição dela vai ser a mesma que a gente já viu anteriormente. N mais 1 menos a profundidade da primeira junta. Né? 10 mais 1, 11, menos 3, 8. Então é da oitava posição a primeira, o valor do terceiro quartil ou da terceira junta. Tá bem? Então o x8 da fila é o 37. Logo, o terceiro quartil, ou terceira junta, J3, é igual a 37. Tá bom? Resumindo essa coisa toda de encontrar a posição das juntas e tal, a gente então pode mostrar esse quadro aqui. Então aí está o resumo de tudo. Dado N, seja par ou ímpar, a gente tem a posição da mediana é igual, tanto para um quanto para o outro, N mais 1 sobre 2, e a posição da primeira junta é a profundidade da mediana mais meio menos dividido por 2, se o N é par, e é profundidade da mediana mais 1 menos dividido por 2, se o N é ímpar. Tá? E a profundidade da terceira junta é a mesma formulação, tanto faz se é ímpar ou par. Tá? Então é N mais 1, né, menos a profundidade da primeira junta. Tá bem? Então é isso que eu queria deixar por enquanto para vocês. Então eu volto daqui a pouco com a continuidade disso daí.